Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um De Casa com o Lance. Uma convidada muito especial essa noite. Medalhista olímpica, campeã mundial. Esperar ela entrar aqui para começar. Eu sou a Fernanda Teixeira, para quem não me conhece, repórter aqui do Lance. E vou conduzir essa conversa. Esperar aqui. Hoje a gente vai conversar com a Virna, referência no esporte brasileiro, no esporte mundial, ídola de gerações e gerações. Peraí, gente. Esperando ela conectar. Aí, chegou. Esperando ela conectar aqui. Olá! Olá, Tudo boa bom, minha noite. querida? Tudo bem? Boa Estava aqui me apresentando. noite. Eu sou a Fernanda Teixeira, sou repórter aqui. E queria te agradecer muito, né, em nome de toda a redação do Lance, todo mundo, por ter aceitado o nosso convite. E particularmente dizer que para mim é uma honra conversar com você, né? Que antes de sonhar em ser jornalista, eu já era tua fã. Os manuais de jornalismo dizem que a gente não pode tietar, mas hoje eu vou quebrar um pouquinho essa regra e dizer, né, que eu sou sua fã e é uma honra falar com você. É daqueles dias que a profissão permite a gente ter o privilégio de representar tanta gente em nome da sociedade, falar com um ídolo do esporte como você, um ídolo brasileiro e do mundo, né? Do mundo do esporte. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Que prazer poder estar trocando aqui experiências com você. Um momento tão diferente de tudo que a gente já viveu, Sim, né? E ainda mais do lance, que a minha história do voleibol, vocês foram muito presentes, né? Era um jornal sim, impresso e era um tamanho diferente, as capas sempre muito coloridas. é Inclusive, o eu tenho vários recortes aqui em casa, que vários legal, quadros muito bom de saber. vocês. Muito É bacana. o E tinha um grande amigo meu, que era o Daniel Bortoleto, que era um repórter que eu amava, o Daniel. sim, sim, Inclusive, agora ele está morando aqui em Campinas, né? sim, sim. Trabalhou muitos anos na casa Sim. e o lance foi revolucionário, né? O primeiro jornal colorido, só de esportes, um tamanho menor. Então, com certeza teve Era muita história diferente, né? junto. É, E, Fernanda, você sabe que até hoje eu sou do jornal ainda, eu preciso pegar para ver. Essa coisa de entrar online para ver as notícias, cara, eu até vejo, né? Porque a gente tem que se reinventar, sim, principalmente nessa quarentena, né? sim, sim. Mas a coisa do papel, de você ver, de você sentir, ainda está muito presente dentro de mim. Muito, é muito engraçado isso. Eu falo que eu tenho algumas coisas da era antiga. Ah, eu também. Eu também sou mais do papel, sabe? Eu prefiro. Mas Aham. é isso, a gente tem que se reinventar. E você tá onde, em E São Paulo? no Rio, tô no Ah, Rio, no Rio, tá. tá? Entendi. Ô, Virna, falando em quarentena, né? A gente, quando pensa em Virna, pensa naquela pessoa atleta, aguerrida, cheia de vida. E assim, confesso que é difícil imaginar uma Virna confinada. Então, eu queria saber Com como é que está certeza. sendo para você, né? Essa coisa que é difícil para todo mundo, claro, mas acho que Sim. quem teve uma vida de atleta, né, deve ser complicado. Como é que tem sido essa rotina? Bom, no começo, eu confesso que eu coloquei na minha cabeça, muito louco isso. Quando começou essa quarentena, o meu marido falou: ah, deve ir até junho, julho. Eu coloquei como se fosse agosto. Então, assim, eu fiz.
dias, eu tive o Covid, né? Eu tive o Covid assintomático. Sim, E, por um lado, foi maravilhoso, né? Porque eu não tive sintomas nenhum. Mas precisei me isolar. Aí, dessa vez, eu sofri, porque você se isolar em casa com a família, ok. Mas você se isolar num quarto, sozinho, sem ninguém. Eu ficava sim. dentro do quarto, assim, não podia ver ninguém. Eu ficava dentro da janela, olhando as crianças ali brincando. E eu não podia nem dar um abraço, nem um beijo, né? Não Uhum. podia ter contato nenhum. E eu vi, assim, o quanto que foi difícil. Mas eu acho que devido a essa minha vida de atleta, né? A gente teve uma vida muito resiliente, né? De viajar Sim. muito, de treinar, de ficar ausente de casa. Eu lembro, Fernanda, de uma viagem que a gente fez para um Grand Prix. Nós ficamos uns 40 dias fora de casa. Foi Poxa. muito difícil para mim, porque meu filho era pequeno, meu filho Sim. tinha 8 meses, o Vitor, meu filho que Uhum. hoje tem 29 anos, não tinha esse mundo social, essa rede, Claro. era um telefone, uma ligação telefônica, era absurdamente difícil de fazer, porque era muito caro, e a gente tinha que fazer um fax, né? A gente trocava É. um fax hoje para receber daqui a 2 dias, enfim. E foram muitos, muitos dias, eram 40 dias fora de casa, porque na nossa época o Grand Prix, ele era na Ásia, não tinha na América Central nem na Sim. Europa. Então, quando a gente ia, a gente Já ficava tinha um tempo fuso na horário, China, tudo isso. fuso horário, enfim. E eu lembro que quando a gente voltou, e eu era uma das únicas que era mãe ali do grupo, né? Era eu e a Rida. A Ida Sim. já tinha a Agatha, que era um pouquinho maiorzinha, e o Vitor era bebezinho. E as meninas eram muito solidárias. Eu lembro que eu ficava no quarto um período com a Leila, depois eu fiquei com um período com, com a Ana Paula. Só que ninguém era mãe ali. Elas me Uhum. davam muita força, muito colo, mas ninguém entendia aquele choro, assim. Eu segurava a onda o dia inteiro nos treinos, nos jogos. Quando chegava no quarto, que eu queria, poxa, eu queria pelo menos ouvir a voz, pelo menos ouvir o choro. Não existia isso, né? Então Claro. foram muito tempo, muitos anos, e essa viagem me marcou muito, porque quando eu cheguei no aeroporto, e a gente ganhou o Grand Prix nessa viagem, e o Vitor não me reconheceu. Eu olhava para ele, ele olhava para mim, tipo assim, quem é essa mãe? Quem é essa mulher, né? E para Duro mim para foi uma muito mãe, né? doloroso. É. E quando a gente entrou na quarentena, eu comecei a fazer uma análise de todas as dificuldades que eu passei no esporte, de todas as ausências que eu fiquei longe de casa, as derrotas, as lesões. Eu comecei a ver que eu tinha que encarar essa quarentena com um lado positivo, que, poxa, eu vou estar dentro de casa com as minhas pregas preciosas, que são meus filhos. Eu vou poder conviver com eles. Então, assim, eu fui vendo sempre o lado bom, né? E obviamente, hoje a gente já está um pouco mais cansada, mais desgastada, porque não trabalha, né? A gente fica só online ali produzindo, e eu sou muito ativa, eu viajo muito, eu faço muitas palestras, muitos eventos. Mas eu tô tendo um contato muito profundo com meus filhos. De repente, de poder participar no dia a dia de uma tarefa de uma escola. Hoje mesmo, à tarde, eu fiquei online com eles, porque a Maria faz segunda série, o Pedro faz quarta. E eles Sim, tinham provas, né? E eu não posso participar da prova, claro. eu só avalio de longe. Não sou daquela mãe que eu fico corrigindo, não. Eu acho que Uhum. ele tem que ali ele fazer Fazer o o que ele esforço, né? sabe, o esforço, porque eu acho que muitas mães se sabotam, né? Não, ai, meu filho tirou 9, tirou 10, por que ela faz a prova junto com o menino? Né? E não acho Sim. legal isso, né? Eles têm que mostrar como está sendo o aprendizado deles. Mas tinha algumas tarefas que eu tinha que participar, que os pais tinham que participar, enfim. Então, eu estou tendo um tempo que é precioso, se a gente souber curtir, souber aproveitar. Então, assim, desde o começo da quarentena, aqui em casa a gente tem rotina. E Sim. isso, assim, eu sou muito rígida com essa coisa Atleta, de né, gente? rotina, do horário, da alimentação. Eu não permito as crianças se
comerem besteira durante a semana. Final de semana quer tomar comer um Sim, chocolate, quer comer uma fritura, ok. Mas assim, eu faço como se a rotina fosse ainda a vida deles da escola, né? Como se eles tivessem. Então eu tenho que praticar uma atividade física. Então, agora mesmo, meu esposo está mandando com eles de bicicleta, que como eu ia fazer a live, a gente tem que. E tem um momento também do game, que não existia aqui em casa, porque antes, ah, né? sim. Era só sexta, sábado, domingo o game. Hoje Agora não libera um posso mais pouquinho fazer mais. isso, que eles têm mais tempo livre, né? Mas assim, eu estou encarando de uma forma assim positiva, mas assim, eu estou muito apreensiva com os problemas que está gerando tudo isso, né? Da gente ver um número de desemprego muito grande, pessoas morrendo Sim, de fome, pessoas morrendo de surtos psicóticos, né? Além só da doença, né? Assim, o mundo parou, né? claro. E o Brasil, idem. Essa é a minha preocupação. Então a gente tem, eu estou participando de um projeto muito bacana. Eu já, na verdade, eu participei de vários projetos de ONGs, né, nessa Sim. quarentena, mas o que eu estou mais envolvida agora é um projeto muito legal de um empresário que se chama André. Ele, através dos contatos com os atletas, ele montou 3 ONGs e uma causa. Então, juntou vários atletas de vários esportes. Inclusive, eu estou tentando o contato do Neymar de qualquer jeito, Opa, porque a gente vai fazer um leilão na próxima semana. E com esse leilão a gente vai doar em 3 entidades. muito Então, bacana. é muito, muito interessante. Então, hoje já consegui falar com a Paloma, do Rubinho Barrichello, já consegui com o Zico. A gente já está montando um timaço. A galera do vôlei, para mim, é mais fácil, né? Porque Claro. eu tenho essa afinidade. Mas a gente já montou aí uma turma de mais de 100 atletas, todo mundo engajado e doaram uma peça para a gente fazer esse leilão. Liguei para o Daniel Cantor, foi um querido, um fofo, doou um violão para a gente ajudar também. Enfim, então todas as pessoas que a gente tem se falado, tem se comovido, tem ajudado, o Tandy, o Flávio Canto, a Sandra Pires, a Jaqueline, a Jaque também de vôlei de praia, o Nauber, Marcelo Negrão, Maurício. Uma turma assim muito grande. E a Bia Branca, o Fernando, o Bernardinho, enfim. É Só muito fera. bacana porque a gente vê nesse momento que as pessoas são solidárias, as pessoas Sim. realmente fazem a diferença. Eu liguei para o Roberto Carlos também hoje lá em Madrid. O Roberto é muito meu amigo. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda o contato do Neymar, me ajuda o contato do Ronaldo. Porque assim, quanto mais ídolos, né, a gente conseguir juntar, mais a gente vai poder ajudar a quem precisa, né? Porque Claro, realmente é muito preocupante, assim, claro. esse nosso momento. E eu acho que nesse momento a gente tem que ter um olhar para o outro, né? Às vezes você não pode dar um colo, você não pode comprar uma cesta básica, mais uma ligação, um afeto. E Papai do Céu foi tão generoso com a gente, esportista, né? Da gente poder brilhar tanto lá fora, né? De estar aí representando nossa nação. Quantos milhões de brasileiros Claro. poderiam estar no nosso lugar, né? Eu acho que Privilégio, com é um certeza. dever mesmo de cidadã, sabe, Fernanda? Da gente poder olhar para o... O Guga já está no projeto, a gente conseguiu falar com ele. E eu estou engajada. Glenda Paz Lopes também, amiga, me ajuda aí. Todo mundo unindo forças, né? Porque é olhar para o próximo. Enfim, mas É, isso me satisfaz, sabia? Isso me deixa, não falar preenchida, mas saber que eu estou ajudando quem precisa, né? Ter um olhar para um outro, um sim. colo, né? Uma generosidade. Isso me faz bem. Eu vi também você comentando recentemente, até na live que você fez com a Mireia, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, que o esporte, de uma certa forma, prepara também para esse momento. Porque você Sim, disse que a gente tem que vencer o jogo hoje e amanhã a gente não sabe. exatamente, Então, exatamente é isso. um pouco isso, né? A gente nunca sabe o que vai ser amanhã, né, no esporte. Você tem que se preparar para o jogo de hoje. Então, o dia mais importante da sua vida é hoje, né? Você se prepara hoje para Claro. você ganhar hoje e amanhã é um outro dia.
E esse pensamento, todos os atletas têm, que a gente não pode se programar daqui a 10 dias, você não sabe o que vai acontecer, né? Então isso me dá muita resistência, né, a lutar contra essa dificuldade, né, da gente não poder estar fazendo o máximo que a gente pode, né? E então, essa força, essa garra, né, que o esporte me Sim. deu, eu tento transmitir para as pessoas que me cercam, para os amigos, para a família que eu estou longe, eu não vejo a minha mãe há meses, a minha vovó hoje Uhum. mesmo. Eu falei com minha Dia dos mãe ontem, avós. dia dos avós, chorei um monte ontem. Porque eu sou muito apegada. Minha mãe mora em Natal, a gente é muito apegada. E a mamãe é uma pessoa muito alegre, muito pra frente. E às vezes eu tenho até que puxar ela, sabe? Porque ela tem um sentimento dessa Covid que ela não vai pegar. Porque ela tá se cuidando. E eu se cuidar dela, ir pro supermercado para fazer a compra dela, não tem problema, né? E eu, mãe, você é grupo de risco, ela tem problema no coração. Enfim, mas eu não tô fazendo nada, eu tô com máscara. Mamãe, mas infelizmente você não vai poder mais ir. Aquela teimosia, né? Eu Claro. sou, eu sou um pouco parecida com ela. Mas eu acho assim que o esporte me deu assim, aqui em casa mesmo. Às vezes eu percebo que as crianças estão meio devagarzinho, o marido às vezes está meio tristinho, né? Nesse ramo da indústria, as coisas não estão funcionando muito bem. E você tem que dar aquele up, né? Dar aquela movimentada. Não, vamos acordar, vamos tirar o pijama, vamos trocar de roupa. Outra coisa também aqui em casa, não pode ficar de pijama. Acordou, Ainda tem que tomar mais um banho e trocar você, a né, roupa. Virna? Ainda mais É, você que teve como treinador o Bernardinho, que acho que é exatamente. alguém que não tem medo de dizer o que pensa, mas ao mesmo E o tempo é Bernardo, motivador, é ele é muito vencedor. obstinado, né? Eu tenho visto algumas lives dele, inclusive ontem mesmo mandei uma mensagem para ele, que eu achei linda essa parceria com o Flamengo, achei emocionante, porque como flamenguista roxa, eu tive a honra, né, de vestir aquela camisa número 10 do meu ídolo. Quando o Flamengo montou esse projeto com o Bernardo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, não poderia ser o melhor representante para estar no Flamengo, né? Porque o Bernardo realmente é um cara muito determinado, humilde, obstinado. O Bernardo, assim, as pessoas às vezes conhecem ele esse jeito meio rude, esse jeito meio, né, durão. Ele é a pessoa mais generosa que eu conheço na face da terra. É um Olha, coração de gigante. Ele acolhe, ele ajuda os atletas, muitos atletas que eu já joguei com ele, que já jogamos juntos. Ele faz por trás, ele organiza. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele no comando e eu mandei até um zap para ele. Olha, o Bernardo tá aí. Beijo, meu ah, olha querido. ele. Aí, não, mas aí é o Bernard, não é o Ah, o Bernardinho. Bernard, ah, é, tá certo. Mas é tudo igual, é tudo coração bom, sangue bom igual. E o Bernardinho, eu falei para ele, tomara que você tenha todas essas felicidades que eu tive ao vestir aquela camisa do Flamengo. Bernardo, olha, não teve emoção maior na minha vida. Eu Eu ia te desejo perguntar assim. isso, né? Tem um monte de gente mandando aqui Virna do Mengão. Eu sou. Ah, Virna, Foi do demais. Mengo. Assim. Foi uma experiência muito bacana, porque assim, é uma cultura, né? Eu fui criada numa família que meu pai era vascaíno, abecedista em Olha, Natal, e eu puxei para minha tia, a tia Elza, hoje falecida, e a tia Elza era flamenguista americana. E a tia Elza sempre falava, você tem que se inspirar no Zico, tem que se inspirar. E eu tinha grandes ídolos como o Zico, a Isabel e a Ayrton Senna. E a Isabel jogou no Flamengo, né? sim. Quando eu comecei a minha carreira. E, e você um dia poder jogar no Flamengo, e como foi? Foi muito bacana, porque era a Olimpíada Vencendo o de... Vasco, né? Não, e a história como começou, a história do Flamengo, foi do caramba. Era a Olimpíada de 1996, nós estávamos em Atlanta, e naquele grupo, metade do grupo estava sem time, porque teve um problema financeiro do Brasil e o do governo, as equipes meio que pararam de investir, e a gente foi para a Olimpíada sem time. E aí surgiu um convite da Itália durante a Olimpíada, ele jogar na Itália, e eu meio que verbalmente me empolguei. Eu falei, poxa, eu vou para onde eu vou, né? Não tinha time para eu jogar. E aí, no final da Olimpíada, a Isabel me liga. Ela falou, Vina, vamos montar aqui um time no Flamengo. Eu falei, poxa, mas eu já dei meio que a palavra para eles.
Mas assim, durante a Olimpíada, nós assinamos o documento, Parará falou, não, calma, calma que a gente resolve. E na época o presidente da confederação era o Ari Graça. Aí a Isabel falou com a Ari e falou, não, a gente não interessa que as meninas saiam do Brasil agora, né? Até porque a gente queria fazer uma Superliga forte, enfim. E fomos pro Flamengo. Eu e a Leila, ele explicou lá na Itália que não daria pra gente ir. No primeiro ano o time foi montado às pressas, não deu para a gente fazer o pódio como a gente gostaria. No segundo ano foi quando a Isabel foi chamada para o Vasco e ela me convidou. Eu falei, Bel, eu vou te falar uma coisa, eu não consigo trair o Flamengo. Eu não consigo, pra você ter ideia, o contrato do Vasco era quase o dobro do meu salário do Flamengo. Meu pai falava, minha filha, pensa, essa sua carreira não Seu é, pai não é para vascaíno, sempre, né? Aproveita, fazer um pé de meia. Eu falei, pai, eu não consigo. Eu quero ficar no Flamengo. Porque eu já tinha recebido a camisa número 10 do Zico naquele ano. Então foi muito emocionante. E aí foi quando o Vasco montou um super time. A gente tinha uma verba meio limitada. A gente teve que montar aquele time na amizade. Porque eu saía ligando para as meninas, olha... Eu meio que virei uma manager junto com a Patrícia Morim, com aquela turma lá, para a gente montar aquele time. Eu liguei para o Luiz Omar, que o Luiz Omar era auxiliar técnico. Falei, Lulu, é uma oportunidade para você virar técnico, nós não temos muitos salários. E aí nós fomos fazendo um time. Assim. Eu nunca me imaginei que eu pudesse ter uma direção, uma função de manager ali, né? E aí montamos o time, não era a melhor força, Vasco era uma seleção brasileira, enfim. Mas a gente conseguiu ganhar aquele campeonato do Vasco. Esses dias o Sport TV transmitiu. Gente, que final maravilhosa. Nossa, eu lembro assim os detalhes, eu tenho aquelas recordações assim na minha cabeça. Foi demais, demais. E acho que até hoje você deve andar aqui no Rio, separada pelos Não, flamenguistas. olha, eu vou lhe contar uma história, Fernanda. Logo após ali o Flamengo, eu saí, fui jogar em Minas, aí depois eu fui jogar vôlei de praia. E eu fui assaltada um dia ali em Ipanema, na Redentor. Olha que história. Eu morava ali na Barão da Torre. E eu ia sempre, eu treinava no Leblon, eu ia sempre de bicicleta. Nesse dia eu resolvi ir de carro. E eu fui assaltado umas 5 horas da tarde, assim, depois do meu treino. E o rapaz, eu não tinha nada pra doar. O cara com a arma na minha cabeça, eu disse, olha, eu tenho um protetor solar, uma bolsinha, uma toalhinha. Voltando do treino, né? Eu tinha R$2 o coco. Que naquele dia estava lá e não comprei o coco. Enfim. O cara levou, falou, se você levar o carro, pode levar, só me deixa com vida, né? Passado-se um mês, eu comentei com o mocinho que tem uma barraquinha na praia, que montava a nossa rede todo dia, seu Gebé. Eu falei, seu Gebé, eu fui assaltada aqui, pertinho do dia de estreia, Parará. Não é que ele chegou com tudo de volta? Ele morava ali na Cruzada. Oh, meu Deus. Não, coisas do Rio de Janeiro, né? O bandido era flamenguista. Quando soube que era eu, ele devolveu tudo. Não, gente, só o Flamengo para fazer só o Flamengo isso. Para proporcionar um momento desse. Aí eu peguei, eu falei, olha, eu não quero saber quem é, mas eu vou comprar uma camisa. Eu comprei uma camisa do Flamengo, fui no clube, comprei, autografei e mandei para ele. Pro ladrão? Olha, gente, só no Flamengo existe isso. Foi muito bacana, assim. Eu tenho histórias maravilhosas. Eu lembro quando acabou o time, os fãs ficavam na porta da minha casa, eu morava ali na Lagoa, chorando, né, pedindo para eu ficar. Eu falei, gente, também quero ficar. Eu não quero ir embora, imagina. Foi a maior emoção da minha vida. Sonho realizado, né? Sonho. Eu andava na rua, assim, eu lembro um dia eu fui no show do Djavan, eu tinha o maior sonho conhecer o Djavan. Eu nunca... Aí eu cheguei, chamei uma assessora da imprensa e falei, olha, eu sou a Vina, jogadora de vôlei, eu queria tanto, né, ir no camarim, pelo menos tirar uma foto, né? Sim. Aí ela, sim, lógico, mas não me deu, ok. Acabou o show, a moça foi no meu, quando eu estava sentada, ela falou, olha, vamos lá no camarim. Quando eu cheguei no camarim,
O Djavan com telefone, com o logo do Flamengo, era aqueles Ih, Nextel, aqueles aham, bolão, grande lembra? Aqueles tijolão, que né? abriam esse tijolão. Ele me deu um abraço, ele falou, menina, eu já torci muito por você. Eu falei, meu Deus, quem diria um dia o Djavan? Sabe assim, era uma coisa muito longe para mim. Eu fiquei tão desnorteada que eu não conseguia falar. Aí, coincidentemente, eu fui jantar, fui embora. Aí eu fui jantar num restaurante. Quem tá na mesa vizinha minha? Ele. Eu falava, não, meu Não Deus, acredito. você é meu ídolo, né? E É, de repente a sim. pessoa torcer por você e falar tudo aquilo. Não, É muito demais. legal, É é muito legal. muito emocionante. Ouvindo você com todas essas histórias, essas experiências no vôlei, não pensa em ser técnica? Ou Fernanda, eu vou ser já muito sincero. pensou? Deixa essa possibilidade em Já aberto, pelo pensei menos? muito, tenho muita vontade. Agora deixa eu te explicar o porquê ainda eu não realizei isso. Quando eu jogava, eu ficava muito ausente do Vitor, meu filho hoje com 29 anos, né? Então era uma vida muito sacrificante, porque eu não vi Vitor falando, eu não vi Vitor andando. Então eu sofri Claro. muito, né? Assim, obviamente hoje eu sou orgulhosa do meu filho. Meu filho hoje se formou em publicidade, tem a empresa dele. Mas todo esse processo ausente dele, existia uma grande culpa dentro de mim. Claro. Aí quando eu engravidei, que eu casei de novo, que eu engravidei do Pedro, coincidentemente era o dia que eu ia casar, o Pedro nasceu. Eu ia casar no dia 10 de 10 de 10 e o Pedro nasceu no dia 10 de 10 de 10. Uma coincidência. E aí, quando o Pedro nasceu, aí depois, logo em seguida, veio a Maria, sempre tive essa vontade, mas eu falei, meu Deus, eu ser técnica agora é eu deixar de curtir meus filhos de novo. É voltar a ter uma vida pior do que atleta. Porque você, o técnico, ele tem que se programar para os treinamentos, tem que, à tarde tem que estudar, enfim. E eu reluto um pouco, devido, porque eles são pequenos ainda, né? Maria tem 7, Pedro tem 10. Mas eu acho que daqui a uns Ó, o anos, pessoal quando... tá aqui, ó. Virna tem perfil de técnico. Eu gosto, Francivan. Adoro estudar, adoro. Tanto que quando eu virei comentarista, foi justamente por isso. Uhum. Porque é uma vontade de eu explicar do que eu penso, as estratégias. E como a gente eu trabalhei com grandes profissionais, grandes nomes do esporte, Zé Roberto, Bernardinho, grandes técnicos, eu aprendi muita estratégia, muitas coisas com ele. E eu curto bastante. Quem sabe daqui uns anos, né? Maria completando já uns 9, 10 anos, já maiorzinhos, eu consigo ter mais tempo. Eu tenho o maior sonho, sabe, de montar um time de vôlei, um time feminino, de pegar garotas juvenis e jogando para ganhando experiência, sabe? Porque a gente tem que Sim, investir muito na base, essas meninas novas. Eu tenho muita vontade. Eu converso muito com o Maurício, porque eu moro aqui em Campinas, né? E sim. nós somos compadres. E o Maurício, ele é supervisor de um time aqui de Ó, Campinas. técnica do Mengão no futuro. Ah, é? Pois é. Quem sabe no futuro? O Bernardinho vai me preparar para isso. Bom, tomara, torço para que aconteça, que o vôlei Eu brasileiro tenho só esse, tem a ganhar. eu tenho esse projeto, mas não só ser técnica, mas a coisa da gestão também, investir em projeto social. Eu acho que, principalmente depois de tudo isso que a gente está vivendo nessa pandemia, a gente tem que ter esse olhar para a criança às vezes que não tem oportunidade, um talento adormecido ali nas comunidades. Tem muitas crianças que precisam do nosso olhar, né? Precisam do nosso carinho. E eu tenho muito esse olhar, muito assim. Gosto Legal. bastante. Bom, Virna, agora, né, falar de um assunto que você já deve ter falado 1000 vezes, mas que não tem como fugir, né? Atlanta, 1996, semifinal contra Cuba. Por que a gente Ai, fala desse jogo até hoje, 24 foi anos muito depois? difícil. Eu falo assim, Fernanda, eu falo que o Brasil hoje aprendeu a ganhar de Cuba, perdendo para Cuba. Hoje não, na nossa geração, né? Que hoje Cuba nem a Olimpíada mais joga. Elas eram imbatíveis. Elas eram bicampeãs olímpicas. Elas eram muito fortes. E para a gente ganhar de Cuba, nós tínhamos que estar impecáveis, né? Porque elas eram muito fortes, mas não só forte
força fisicamente. E naquela Olimpíada, a possibilidade da gente pegar Cuba era só se Cuba perdesse para a gente e perdesse para a Rússia, que a gente achava que era impossível. A gente ganhou delas de 3-0 e elas perderam para a Rússia. Então a gente cruzou elas na semifinal. Sim, No nosso projeto era uma final ali. claro. Na minha cabeça eram as duas melhores equipes. Infelizmente, aquele jogaço a gente perdeu, né? Porque isso é muito louco do esporte, né? Foi um jogaço, assim. Foi. E eu acho que assim, aquela geração de Cuba, eu nunca vi na minha vida mulheres daquele nível. Nunca. Nunca. Impressionante. Elas eram realmente muito fortes. A Miriam Luiz, ela era um fenômeno. Sim. Gente, ela saltava mais de 1 metro no chão. Ela brinca, só fechar aqui a porta mesmo, que chegaram as Sim. crianças do passeio. Ah, tá. Ela era muito forte, ela brincava de jogar voleibol, né? E eu lembro que a gente, o Bernardinho, o Zé Inácio, o Tabachi, nós começamos a fazer intercâmbio com elas, íamos fazer alguns torneios, alguns amistosos, para entender como era o funcionamento físico delas, né? Elas realmente faziam um trabalho físico muito forte, e foi daí que existiu essa conscientização do Bernardo, junto Sim. com a comissão técnica, e a gente começou a mudar todo o nosso trabalho, treinamento físico. Elas foram uma referência muito grande para a gente. Claro. E, infelizmente, a gente perdeu aquele jogo, mas eu acho que aquela derrota, qualquer uma das duas equipes podia ser a campeã olímpica, né? Tanto que, quando a gente voltou para o Brasil, obviamente, né, devido também àquelas brigas, aquelas discussões horrorosas, né, porque ali foi completamente antiético, mas, assim, eu percebi a paixão do povo brasileiro aplaudindo a gente. Sim. As pessoas ficaram, né, realmente envolvidas, né, com aquele jogo, com aquela briga. Foi muito bem, foi Sim. muito bom aquela experiência. Obviamente eu estou triste, né, porque aquela nossa geração também era muito forte. Muito. Era um voleibol diferente do de hoje, né? A nossa geração, a gente tinha uma craque de bola que era a Márcia Fu, ela brincava de jogar voleibol. A Márcia Fu jogava na ponta, no meio, na saída. Onde você colocasse a mulher, ela tinha um entrosamento Fantástica. com a Fernanda, que era uma coisa surreal, surreal, assim. Ana O Moser. entrosamento das duas. Tá, Maria tá aqui. Pode entrar. O entrosamento das duas era fantástico. Aí tinha a Ilma, que era aquela jogadora com a bola do fundo absurda, que assim, poucas das jogadoras do mundo tinham aquele ataque que a Ilma tinha, né? Aí, infelizmente, ela já deu tchau pra você. Infelizmente, ela lesionou, né? Ela quebrou. Dá oi, filha. Você sempre dá oi pra galera. Mostra o seu tie-dye que você fez. Vem cá mostrar. A gente tá fazendo tie-dye direto, eu e ela. Ah, sim. Terapia de quarentena. Claro, quarentena. E ali a Ilma ter se lesionado ali, a Ilma era uma jogadora muito importante para aquele time. A gente tinha a Ana Paula, porque as centrais antigamente recepcionavam muito bem, né? A Ana Flávia e a Ana Paula eram duas defensoras e passavam muito bem. Não tinha Bloqueavam. líbero ainda, né? Aí foi logo no ano que entrou a líbero, que era a Sandra, que era craque de bola. Ah, foi no ano que entrou ali. E era a moça que era assim, bola pra mim. Ela resolvia, né? Ela era aquela líder. Então, assim, era um jogo da força, um jogo da habilidade, um jogo da técnica. Era um jogo diferente do de hoje. Hoje as centrais são muito altas, né? São muito porradoras, mas não tem essa habilidade técnica que a nossa época tinha, que tem que recepcionar, que defender, enfim. Foi se mudando, né, o voleibol. Mas muito nostálgico, sabia? Muito, Sim. muito, muito. Aquela Olimpíada. É. Foi triste, mas ao mesmo tempo foi um super aprendizado para o voleibol feminino. Sim. Eu particularmente eu tenho lembrança daquele jogo, não vou dizer a minha idade, mas eu lembro assim nitidamente. E até hoje eu não consigo rever, porque para mim foi muito doído, como fã do esporte que eu era, sabe? Recentemente tiveram essas reprises históricas, eu não quis ver, eu não consegui.
Foi sofrido, Mas né? acho que Cuba era um timaço, como você Era um falou, timaço, e cara. E a Mireia, pavimentou um caminho para as conquistas futuras, né? é verdade. A Bel, canhota ali na ponta, a Magália Torres, gente do céu. E era a única equipe no mundo que jogava com duas atacantes e duas levantadoras. Fantástico, 4-2, fantástico, assim, era bonito de ver. No aquecimento delas, elas pareciam que ia quebrar o ginásio. Bum! Aquelas Uhum. bolas cravadas, Imagino, né? sabe? Já Esse intimidava jogo, ali no aquecimento. esse jogo eu consigo ver, Consegue? porque a gente lutou. A gente perdeu Sim, nos detalhes. foi Agora, o muito jogo que eu não detalhe. consigo assistir foi aquele jogo contra a Rússia, do 24-19. Aquilo ali, pra mim, é inaceitável, sabe Tável. assim? Eu não É, consigo. Sabe quando você às vezes deita no é travesseiro e fala aquele assim, ali. O gente, que por que que aconteceu houve? aquilo? O que aconteceu, né? Meu Deus, me explica, né? Ali nós tínhamos a melhor seleção. Ali, Sim. em Atlanta, não. Cuba era melhor, mas se a gente jogasse super bem, a gente podia ser que pudesse fazer a diferença ali. Mas ali na outra Olimpíada, não. Ali foi decepcionante para mim. Esse jogo eu não consigo assistir. É bem Pois é. triste. É, e você, eu vi que você fez recentemente uma live com a Mireia Luiz, né? Foi, fofa. A gente é Muito muito legal. amiga. Olha Até, para você ver é, como funcionam as coisas. Quando nós eu ia perguntar frequentávamos. isso, exatamente. Como é que foi ficando a relação com as cubanas, né, ao longo Quando a dos gente anos? frequentava Cuba, que o Brasil não fazia frente a Cuba, a gente ajudava as meninas, a Fernanda. A gente tinha muito acolhimento. A gente comprava, às vezes, charutos para ajudar elas. Eu levava muito CD de música baiana. Na época não era nem Olha, CD, era TDK, né? De música baiana, de música de samba, porque eu sempre gostei, a Mireia amava. Eu os lembro que quando cubanos ela são musicais, né? e a gente tinha uma relação bacana. Aí depois que teve aquelas brigas, a gente se separou realmente. A gente chegava no estádio com acompanhado da polícia, e elas chegavam do outro lado acompanhada, era realmente Super guerra. rivalidade, né? Aí veio a outra Olimpíada de 2000, de Sydney, Cuba já renovado, Brasil já renovado, aquela rivalidade já não existia tanto, obviamente a mídia ainda fazia, porque tinha sido Claro. recente de uma Olimpíada anterior, mas tranquilo, eu ainda jogava e Mireia não jogava mais. Quando foi na terceira Olimpíada que a gente foi, já estava mais ameno, ok. Aí eu virei comentarista. Aí eu fui para a Olimpíada de Pequim, Sim. pela Band, com o Luciano do Vale, e fui à Olimpíada de Londres com a Record. Na Olimpíada de Pequim, teve um dia que eu tive uma folga. E aí eu falei, poxa, eu vou conhecer a Vila Olímpica como ex-jogadora, não como jornalista. Porque jornalista você não Uhum. consegue entrar, né? Você não pode levar câmera, Sim, não, ok. sim. E aí eu fui, que eu tô chegando ali na zona dos atletas, ali entrando para o vestiário, pro refeitório. Quem eu cruzo? Mireia com um cubano, ela era chefe de missão de Cuba, um cubano, de luta. Aí ele com a medalha de ouro no peito. Quando ela me vê, ela Sim, os fala, cubanos sempre mandam os não, ele ex-atletas, tinha né? acabado de ganhar a medalha, ele estava chegando com ela da competição. Ah, sim. Ela fez uma festa, Vina, eu falei, meu Deus, quanto tempo, né? Me deu um abraço. Aí falou assim, olha, essa foi uma das grandes jogadoras de vôlei do Brasil. Uma das melhores. Eu falei, Mireia, você tá com o melhor do mundo, você tá falando com o melhor do Brasil, né? Pelo amor de Deus, né? Aí brinquei assim com ela, troquei o telefone com ela. No dia seguinte, ela estava na zona ali de imprensa, tinha um jogo de Cuba, e ela estava com o Zorzi, o italiano, que também era muito fã. Cheguei lá, fui falar com ele, com ela, e criamos um vínculo de amizade. Passados um tempo, aí trocamos telefone e tudo. Ela veio ao Brasil ao convite do COB, na época do presidente Nusma, para fazer algum evento. E, Uhum. coincidentemente, era próximo ao carnaval. Era esse Ah, carnaval, olha. era 10 dias depois, assim. Ela me ligou. E eu morava no Rio, eu jogava vôlei de praia. Eu falei, amiga, fica uns dias aqui no Brasil, que eu vou te levar na Sapucaí.
Aí liguei pro Vitor Oliva, que é o cara o responsável pelo camarote da Brahma, que era o The Must, né? O camarote da Brahma, e conseguimos os convites. E a Mireia foi os 2 de Sapucaí comigo. Gente, ela Enlouqueceu. enlouqueceu. Imagina. Na hora que a gente entrou naquele camarote, todo mundo sabia quem era ela. Eu fiquei assim, porque é um camarote dos famosos, né? Dos globais, dos cantores. Todo mundo Foi fazia muito fila para tirar marcante foto com para ela. toda Eu uma achei geração. aquilo ali, gente, olha como marcou a nossa história. E aí ficamos próximas. Aí depois ela veio para ser comentarista na Olimpíada do Rio. Aí saíamos todos os dias, quando acabava o jogo dela, o marido dela estava ali, ficou muito próximo do meu esposo, ficaram amigos. Ele é um cubano, um querido também. Sim. E aí ficamos com esse vínculo de amizade. E aí um dia ela me contou, poxa, Mirna, era uma necessidade a gente provocar vocês. A gente não podia deixar vocês ganharem da gente. Porque era uma necessidade financeira. O que a gente ganhava, a maioria da verba ia para o governo. A gente ficava com pouco dinheiro. Enfim. Mas já criamos vínculos de amizade. Ela é uma pessoa assim, maravilhosa, né? Ela é incrível. A humildade que aquela mulher tem é algo assim sobrenatural. Eu falei, minha filha, você foi e será a melhor do mundo. Porque até agora eu não vi ninguém naquele nível dela. Parecido, Ela é vários. um Pelé a Marta do vôlei, Ela né? é um mito. Ela é um mito. E a humildade dela é uma coisa assim, surreal, surreal. Ontem mesmo eu falei com a Fuzinha, porque a Fuzinha gosta muito dela, né? E eu falei, Fuda, todo mundo querendo fazer uma live com você, com a Mirella. Pelo amor de Deus, ela estava no meio da fazenda, né? Ela foi muito engraçada. Foi o aniversário dela, eu liguei, ela falou assim, eu quero fazer essa live com a Mirella. Eu falei, cara, você tem que fazer, porque você era jogadora, era cubana brasileira. A Furo, ninguém podia mexer com o brilho dela, não, que ela ia pra cima mesmo. Sim, E foram muitas histórias bacanas, assim, eu tenho muita saudade, sabia? Muitas, assim, até hoje eu tenho um vínculo com as meninas, a minha geração, eu tento sempre encontrar que posso, ligo. Eu adoro uma festa, né? Eu adoro uma resenha, eu adoro. A Fernanda Venturini fala que eu era para ter sido promoter, porque eu sou uma perua mor. Mas, assim, eu gosto, né, de encontrar a galera, enfim. E são tempos tão bons, né? A gente viveu tantos anos juntas, tantas sim, gerações juntas. A gente ficava muito mais tempo com as companheiras, com a comissão técnica e com a família. Então, nada como reviver, né? Essas claro. É bom ver grandes. também que ficou só na quadra ali, ficou no passado, né? Aquelas Deu brigas, uma aquelas. continuidade, né? Hoje em dia vocês até riem juntas e ela falou do Tira salto sarro. tica na live, falou de Sim, tudo. sim. Não, e a cena assim, que mais me emocionou na minha live com ela. Primeiro que eu nunca tive tanta visualização. Eu tinha um Instagram, essas redes sociais, mas eu nunca fui muito ligada. Assim, eu era meio preguiçosa, assim, sabe? Aí quando eu convidei ela, menina, eu tive tanta visualização, eu tive a quantidade que eu tenho de seguidores de visualização. Eu falei, como é que pode? Isso aí todo mundo tá vendo? Todo Foi mundo assim, foi ver. surreal aquela live com ela. Mas assim, uma cena que me marcou muito foi quando ela fala do Eugênio, do técnico dela. Técnico, né? Porque ele foi um pai para ela. Ele era uma pessoa assim, muito, muito especial na vida dela. E ela é muito grata a ele, né? E coincidentemente naquele dia fazia um ano que ele tinha partido. Então ela se Poxa, emocionou emocionou. muito. A Emocionante. gente, a gente lembrou também, foi lembrando das ausências de casa, do filho, ela também tem uma filha, ela é avó, enfim. São essas Uma história recordações comum a muitas atletas, né? Deixar o comum a todos os filho atletas, com a exatamente. avó, E você viu que ela perder momentos, contando como que você falou, né? a neném dela nasceu, com 30 dias ela ficou fora de casa. Sim, Imagina, eu vi ela contando, gente. o seio cheio de leite, ela não pode E ela já amamentar, jogou, né? já jogar. Então, assim, eu acho que o atleta, ele é resistente, né? Ele tem uma resiliência a mais. Eu acho que os treinadores são grandes líderes, grandes mestres, né? Porque saber lidar com tantos juntos, principalmente esporte coletivo, né? Porque eu falo que os homens, eles se resolvem mais fácil. A mulher,
ela é mais sensível, a mulher se preocupa com a roupa de uma, com o olhar da outra, o que que a outra falou. O homem põe o dedo na cara, já fala, já resolve. Então, Sim, eu brincava muito com o Zé e com o Bernardo, falava, vocês têm que ser muito sábios para saber lidar, porque tem a quarentena não, a menstruação, tem vários fatores, né? Os hormônios que alteram todo o nosso rendimento, a nossa convivência. E é nessas dificuldades que você começa a ver que se não existir respeito, se não existir uma hierarquia, se não existir uma união, uma humildade, você não precisa ser, eu não preciso ser sua amiga, mas claro. eu vou respeitar até onde eu devo ir com você. Porque ali na quadra eu quero que você ganhe comigo. Era muito Sim. engraçado, assim, eu tenho histórias. Esses dias mesmo, eu falando com a Leila no telefone, que ela estava com Covid, ela estava meio tristinha. E aí eu fui dar uma levantada no astral dela, eu falei, Bambi, quantas vezes a gente brigava? Porque a gente ficava muito tempo juntos. A gente era muito, muito irmã. Até hoje somos irmãs. Mas nós somos muito diferentes uma da outra. A Leila é toda metódica, toda organizada, toda certinha. Ela acordava meia hora antes para fazer o cabelo. Eu saía com o tênis pendurado debaixo do braço, o cabelo assanhado, com a escova na mochila. A gente brigava muito, nós éramos muito diferentes. Chegava o ponto que a gente falava assim, pelo amor de Deus, separa a gente do quarto por um período, depois a gente vai voltar. E a gente lembrando de tudo isso e dando risada, né? Ela Imagino. fala, Vina, que Imagino coisa quantas louca. histórias, né? Mas são Não, muitas aquelas brigas de histórias. irmão, briga, daqui a pouco Aí se ela fala falava assim, novamente, nunca né? quero ter, nunca vou ter um filho do seu signo, porque eu sou virgem com leão. Só que assim, eu sou um perfeccionista, mas eu não sou essa coisa de estar 10 minutos antes. Eu chego 1 minuto para começar. O filho dela nasceu com o meu signo e o meu com o signo dela. Eu falei, é um Olha, é o karma. karma. Eu pago tudo que eu vivi com você e você paga tudo que viveu comigo. Aí tem hora que ela fala assim, Muito Lucas, bom. você era para ter sido filho de tia Virna, porque você é igual a ela. É muito bacana essas Muito coisas bom, do muito bacana. relacionamento, da cultura, né? Isso é muito gostoso do esporte. Vocês mantêm um relacionamento, né? A maioria Tem, do grupo até hoje, sim, assim. eu faço os grupos, né? Eu adoro, eu faço as resenhas. Você é meio que O ano organiza. passado eu fiz um encontro aqui em Campinas, aqui em casa. A gente fez uma roda de samba, fizemos uma feijoada, foi uma bagunça. Aí esse ano eu quero aumentar, porque o ano passado, Uhum. como foi em cima da hora, agora não dá, não sei se vai dar certo esse ano, porque já está no final do É, ano, vamos né? ver. A gente se programou em novembro do ano passado, era para ser novembro desse ano. Aí a gente tem um grupo que a gente se fala, sempre tem sacaneia uma outra. É muito Muito divertido. bacana, muito Eu tenho legal. uns 4 grupos assim, de geração. E tem um grupo que são todas as medalhistas olímpicas, que é de todas as gerações, Ah, né? Até sim. hoje. Que eu montei esse ano, porque ia ter vai ter, né, agora a votação da CBV para presidente, né? E nós tínhamos que eleger 2 atletas para representar esse voto. Aí eu montei esse time, esse grupo, enfim, a gente continua até hoje falando. Eu tenho uma relação muito bacana com as meninas da atualidade, né? A Fabizona, a Fabizinha, Uhum. a Jaque, a galera. Assim, eu gosto muito da Thaís, a Sheilinha. Eu gosto muito Já das fez até meninas. lives com algumas delas, né? Ah, fácil. Faz, Porque assim. é bom, né, Pois é. trocar ideia. A Jaqueline eu tinha ela como filha, a Dani também, levantadora. Quando nós começaram, a gente já estava, né? A Fabizinha, quando eu Sim. lembro quando chegou no Flamengo, que a Isabel levou ela para ser líbero, ela olhava assim para Aliás, mim e outra falei, flamenguista, né? amo Fanática. ela, amo. Ela era para estar jogando ainda, para estar jogando no Flamengo esse ano. Falei para ela. Ainda tem caldo. Pois é, né? Mas ela foi mãe, né? Acho que o É, a lado da família maternidade pesou muda muito. muita gente. E é o momento que você tem que ir para curtir, porque depois que não cresce, você vê o meu de Claro. 29 anos, daqui a pouco você é avó, Olha rapidinho. aí. E para não falar, né, vamos falar também um pouquinho do teu período na praia. Foi curto, mas Ai, foi posso bacana, falar, foi assim, uma né? experiência assim maravilhosa. E Jogou com a assim, Sandra Pires, que foi pois outro nome é, marcante em Atlanta, né? eu chamo ela de cabeça, né? Ela me chama de cabeça, eu chamo ela de cabeça.
a cabeça foi muito, muito importante para mim. Foi a professora, porque o vôlei de praia é muito difícil. É muito. Eu fui Uhum. aprender a jogar com 5 anos de vôlei de praia. Aí foi no ano que eu engravidei. Que eu estava na praia, eu já estava começando a fazer final, semifinal. Poxa. Porque quando você começa, no começo, é qualify, né? E Uhum. eu não sabia me deslocar na areia, eu não sabia acostumar com o vento, com o sol. Eu até brincava assim com a Sana, gente, você quer moleza? Vou jogar vôlei de quadra. Porque a praia é Dificuldade enorme ali. muito difícil, muito difícil. E até entender o voleibol, né? Mas ela foi uma grande professora para mim, tenho um carinho enorme com ela. Até falei com ela esse dia pra gente fazer uma live para recordar os bons tempos. Sim, E com certeza. Vai ela é uma bombar querida. também, da É, eu Mireia. gosto muito dela, muito mesmo. Aí depois joguei com a Tayana, também uma craque de bola. Joguei com a Ângela. Ai, foi muito bacana, viu? Foi uma experiência muito legal. E foi uma forma também que eu encontrei na minha carreira de dar uma longevidade. Porque eu já tinha muitas lesões no joelho, né? Coluna. E na areia você não tem impacto. Então É, não dói tanto, né? Então conseguiu jogar mais tempo em alto foi nível, bem né? bacana. Foi muito gostoso. Ficava puta quando eu perdi para Juliana e Larissa. Porque eu vi Juliana começando a jogar, né? Lá em Natal, que eu sou nascida lá, acompanhei toda a trajetória dela. Aí eu brincava, menina, eu lhe dava autógrafo. Você chegava ali na praia, você me detonava. Não tinha pena, né? É verdade. É, e essa tua gravidez meio que forçou a sua decisão de Pois é, eu encerrar tive a que carreira e parar. você não Não, viveu aquilo que às vezes os atletas vivem, né? Quando parar. é, No seu caso foi. não, e foi muito louco, porque assim, eu já namorava meu esposo há 4 anos. Aí marcou o casamento em 2008. Faltava 2 anos, né? Eu falei, que chega em 2010. E eu tinha problema de útero invertido, trompa obstruída. Eu era realmente toda errada, que nem eu falo pro meu médico, doutora, toda errada. E aí eu não sei como é que eu engravidei, porque a minha chance de gravidez era assim, 5%. E eu tinha acabado de assinar o contrato com o banco do Brasil e eu ia jogar mais uma temporada. E era o ano que eu ia fazer Qualify, que eu ia jogar Mundial, eu tava tudo empolgada. E quando eu me vi grávida, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Aí liguei para a diretoria do banco, falei, olha, eu tô grávida, se vocês quiserem rescindir o contrato, fiquem à vontade, porque foi inesperado, eles foram super bacana. Aí na época eu fiz até um comercial com o Guga, né, o Gustavo Kirten, e parei. E isso foi muito louco, porque eu não tive muito tempo de pensar no vôlei, porque logo em É, seguida, grávida, tive que fazer mudou sua enxoval, vida, né? saí do Rio de Janeiro e vim morar no interior de São Paulo, não conhecia ninguém, uma vida nova, fui casar, enfim. E... Mas aí eu engordei muito. Eu engordei 25 quilos nessa gravidez, Poxa. porque eu não fiz o despreparo, né? Uhum. Aí quando nasceu o Pedro, eu falei, poxa, já tô com 39 anos, não dá mais para voltar a jogar. E naturalmente foi surgindo os convites de ser comentarista, escrevi o livro, e aí eu já fui me reinventando pro outro lado, né? Mas eu acho que se eu tivesse me programado, a gente não consegue parar. Porque o Claro. esporte é dentro da gente, tá na veia da gente. É muito louco. Eu acho que foi a É um drama maternidade. para muitos atletas, né? É Quando muito parar esse momento, difícil. assim. É muito difícil. E graças a Deus vieram as crianças que me ocuparam. Mas eu tenho muita saudade. Falar para você que eu tenho saudade dos treinos? Não, porque eram muito exaustivos. Eu tenho saudade dos jogos, da adrenalina, daquele cortisol, sabe? Tanto que eu Sim, o preciso. ambiente, o público, né? Hoje mesmo, hoje depois de cento e tantos dias de quarentena, eu liguei pro meu personal e falei, vamos voltar a malhar, porque eu não estou tendo mais a, a regularidade de fazer sozinha. Né? Como eu fiz a vida inteira, né? Eu treinei, a gente era obrigada a fazer tudo aquilo. Agora nessa quarentena eu comecei a relaxar. Aí começou a doer meu joelho, minha coluna, eu liguei para ele, Fabinho, vem aqui em casa, vamos começar a malhar, porque senão o corpo vai piar. Porque eu fico só fazendo parte aeróbica, eu tenho um transporte, né? Eu faço todo dia, uma horinha. Mas você precisa, né, pegar um ferrinho, um pezinho. Sim.
E eu era acostumada a fazer ferro, musculação, e não localizada, né? Então a gente sente falta. Aí hoje eu falei, não, a partir de hoje, até o dia do meu aniversário, até completar 49 anos, 31 de agosto, eu vou entrar em forma. Botei na minha cabeça, é meu foco, entendeu? Para passar o Sim. tempo, né? A gente tem que ter objetivo. E vamos falar também do Tóquio, né? Como é que você vê o vôlei brasileiro? O que você acha, assim, né? Tá tendo alguma Eu acho que a gente dificuldade tem de muita renovação, chance. talvez? A gente tem uma renovação boa. Agora, eu acho importante a gente ter duas ou três peças ali da geração mais antiga, porque não é só, às vezes, o fato da jogadora estar na sua melhor forma, mas a presença dela é muito importante, com a liderança. Então, eu acho que se a gente puder contar com Sheila, Fabiana, Thaísa ou a Jaqueline, alguma jogadora que possa dar esse apoio de Sim. liderança, né? De... E a gente tem muitas meninas boas aí, né? Eu gosto muito da Gabi, eu gosto da Tandara, eu gosto da Lorene, né? Eu Uhum. gosto daquela levantadora Macris. Tem Ah, umas sim. meninas boas aí, boas, mas eu acho que a gente tem que misturar. Uma pena essa pandemia, né? Que É. infelizmente as meninas não vão poder se preparar como gostaria. Eu acho que isso pode sim atrapalhar um pouco, porque os outros países já estão na frente, né? É. Treinando. Mas por isso que o COB está levando os atletas para a Europa, né? Para se preparar lá, porque não dá para ficar esperando essa pandemia passar, porque está em Sim. cima. Fica para trás e Não, e o tempo, fica muito o tempo que eles defasado. ficaram parados, né? Fisicamente, você perde muita massa muscular, você perde o ritmo de treinamento, você vê o Campeonato Brasileiro voltando de futebol, você vê que os jogadores estão ainda muito aquém, né, da sua condição física, técnica, porque você O para de Felipe treinar. Rocha, que é repórter lá do Lance, também está falando aqui, ó. Bernardinho sempre contou com um veterano. O Giovani, quase aposentado, fez o saque de Sim, sim, título. sim, com certeza. O Giba faz diferença. O Dalbert, que foi para aquela Olimpíada com o ombro operado, faz diferença. Só a presença Engraçado, ali, eu não né, estou de uma conseguindo ver os referência. comentários mais. Eu acho que na hora que meu telefone tocou, eu dei end, sumiu aqui os Ah, comentários. sim. Mas é muito importante o líder. E eu falo que o esporte, Fernanda, é uma arte que não engana. Ou você faz, você não tem replay. Ou Sim, você faz seu pênalti, ou você vira aquela bola. Não tem como você repetir a cena, né? Eu acho que é claro. essa adrenalina que move a gente todo dia, sabe? Eu falo a gente porque eu ainda me sinto sendo esportista. Sim, mas vai sempre ter esse Eu espírito, tenho esse essa. espírito, eu não consigo perder um para o ímpar, eu perco um jogo de baralho, eu fico louca. Essa quarentena, eu tô jogando de baralho, é absurdo. Eu perco meu Imagina. marido, eu fico louca. E na praia tem duas duplas classificadas, né? Agatha e Duda, Ana Patrícia e Rebeca. Rebeca, duas meninas Acho que dá craques. para brigar por pódio, pelo menos. Sim, eu acho que não sei de repente os dois primeiros lugares, né? Porque os Estados Unidos vai com um time forte, né? Mas eu acho que a gente tem chance. Eu sou fã da Duda. Inclusive, eu já até empresariei a Duda no começo, quando ela se juntou com a Agatha, com a Dani. Nós Ah, legal. éramos sócios para captar patrocínio, porque o vôlei de praia é muito difícil, né? É diferente da quadra, você tem um patrocinador, você contrata jogadores, você tem que ir atrás do seu patrocinador. Você é a chefe do time. Quando a Uhum. Duda veio jogar com a Agatha, ela estava fora, né? Saiu da cidade dela para morar no Rio, menina muito nova, então a gente teve que montar uma estrutura, enfim. Mas que nem a Rebeca também é uma menina craque. Sabe aquelas meninas que nasceu com dom? Porque a praça tem que ter o dom. Você tem que ser Uhum. inteligente, mas você tem que ter o dom. Algumas são mais, né? Que nem que eu falo, operárias. Eu falo que eu fui uma Trabalham, jogadora treinam. operária. Eu fui treinada, trabalhada para chegar onde eu cheguei. Essas duas não, é dela. Elas são craques, elas são muito boas. Sim, tem o talento já ali Nato, natural que vai sendo lapidado. sim, com certeza. Bom, Virna, para fechar, né? Você como flamenguista lamenta a saída do Jorge Jesus. O que você achou? Poxa, eu fiquei arrasada. Poxa, a gente tem um grupo, né? Eu tenho um grupo com
300 flamenguistas aí no Rio. Tem atores, cantores, fãs. E é uma briga nesse grupo. Todo mundo ficou arrasado. Gente, aquele cara era o máximo. O máximo, a gente ficou muito triste. Ele fez um trabalho assim maravilhoso. Ele levou leveza, ele levou alegria para o Flamengo. Ele levou técnica, estratégia, respeito. Ele colocou os atletas, cada um no seu local, mas com uma liderança silenciosa. Não era aquele cara de ficar expondo. É uma pena. Agora vamos ver quem vai vir, né? Tem essas especulações. Mas você entende, viver um pouco isso, né? A distância da família, estar num país diferente, É complicado. saudades. Mas faz parte. Mas vamos torcer. Difícil, né? Muito difícil. Deu uma chacoalhada em alguns conceitos do futebol brasileiro, que foi bom para todo mundo. Eu acho que o Flamengo, esse histórico do futebol do Flamengo, foi uma referência para todos os clubes do Brasil. Quando você tem vontade, uma boa administração, as coisas funcionam. Por isso que o Bernardo foi para lá. Eu tenho certeza, porque eles são muito sérios. Montou uma equipe grande de profissionais, a presidência mudou a cara do futebol brasileiro. E eu acho que isso tem que ser uma referência para todos os clubes brasileiros. Sim. Virna, já temos mais de 1 hora aqui de conversa. Acho que a gente já pode encerrar, né? Já falou de praticamente tudo aí. Eu falo pra caramba, né? Não, imagina. Fez uma pincelada boa na sua carreira, na vida no esporte. E, não sei, eu queria te pedir para deixar um recado pro pessoal que está assistindo, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né, do Lance e poder reviver boas emoções da minha carreira, agradecer a todas as pessoas que estavam aí presentes. Vi várias amigas minhas do vôlei aí, Fernanda. Vi os meus fãs, que eu tenho um grupo de fãs. E que as pessoas tenham um pouco de paciência, tenham um pouco de serenidade. Realmente tá ficando muito aflito tudo, né? Mas que isso vai passar. Com certeza que tudo vai passar. E que a gente tenha o olhar para o próximo, o olhar de acolher. Sim. E quando a gente começa a se sentir triste, lembre-se que tem gente muito pior do que a gente. Quem está no hospital, quem está em casa, que nem a gente. Tá? Beijo, obrigado pela oportunidade. Beijo. E obrigado por vocês cuidarem tão bem do esporte brasileiro. E tenho muita saudade daquele lance colorido pequenininho, viu? Obrigada, foi um prazer Boa novamente, noite. Uma honra. Boa noite. Espero que a gente volte a se encontrar. Tá bom. Obrigadão, Fernanda. Se cuide. Tchau. Tchau.